Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma resenha de livro, tá? Tô com um cenário meio que improvisado porque cheguei recentemente no Brasil, mas o livro que vamos fazer uma resenha hoje é O Mínimo sobre o Conservadorismo. Aqui, ó. O Mínimo sobre o Conservadorismo. Esse livro é um lançamento da editora O Mínimo, que ela pega alguns temas mais complexos, escolhe um autor e faz uma espécie de resumo, né? Ou algo mais compactado. E ninguém melhor para falar sobre conservadorismo no Brasil hoje de que o Bruno Garchagen, tá? Que eu já vou falar sobre ele. Antes disso, você encontra esse livro na Vida Editorial. Você vai na Vida Editorial e encontra esse livro com 5% de desconto utilizando o meu cupom. Você coloca lá Gabriel5 e tem um desconto especial sobre esse livro aqui. Mas sem mais delongas, vamos entrar em relação a esse livro. Antes de falar do livro propriamente dito, eu quero mencionar sobre o autor, né? O Bruno Garchagen. O Bruno Garchagen, ele dispensa comentários. É um cara que já está aí há muito tempo tratando disso, tem uma longa história em relação ao conservadorismo. Hoje eu falo sem nenhum tipo de ressalva que o Bruno é basicamente o apóstolo vivo do conservadorismo brasileiro, é um cara que tem defendido a tradição há muito tempo, tá? Diferente desses bravateiros por aí que ficam utilizando o conservadorismo puramente como aparato político e interesse próprio, tá? O Bruno, eu salvo engano, em 2013, 2014, o Olavo convidou ele para participar ali de um bate-papo, de um True Outspeak, salvo engano. Depois o Bruno, ele teve contato pessoal com o Roger Scruton, que é um teórico importante da tradição conservadora britânica, né? Ele também é o tradutor de Como Ser um Conservador, uma obra importante do Roger Scruton. Então, assim, é alguém que tem gabarito para tratar do assunto. Então, não é qualquer palpiteiro por aí falando não, tá? Na capa, a gente pode ver aqui as três tradições distintas. Russell Kirk, americano, Roger Scruton, inglês, e o João Camilo de Oliveira Torres, defendendo a tradição brasileira, tá? Mas vamos lá para tratar do livro propriamente dito, tá? O livro, ele é separado basicamente em, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá? Temos a apresentação, o que não é conservadorismo, o conservadorismo como disposição e como posição política, conservadorismo no Brasil e o que há para conservar, e por fim, um apêndice, que é um tipo de perguntas para você analisar se você é ou não conservador, tá? Ele começa o livro tratando o aspecto de ideologia, que há uma grande discussão em relação a isso. É uma ideologia, não é? E ele faz a distinção do termo ideologia como uma vertente iluminista, né, em sua gênese, e mostra a distinção. Se a gente interpreta ideologia com a visão iluminista, de fato não tem como o conservadorismo se adaptar a isso. E ele vai trazer inúmeras visões em relação a esse aparato ideológico, como vai ser essa estrutura de maneira geral. Quando a gente fala em ideologia, principalmente no nosso contexto atual, sempre faz apelo a esses dogmas, crendices, cartilhas que devem ser seguidos, como se fossem seitas e religião. E o conservadorismo não tem nada a ver com isso. Não existe uma cartilha a ser seguida. Existem princípios, valores e tradições a ser analisadas e conservadas, né? Um outro ponto interessante que ele vai tratar nesse primeiro capítulo é a ideia de moral, né? Se tem muito do dito dos conservadores essa moralização, né? Aquela coisa do moralista. E o Bruno faz uma análise importante que nós devemos ter moral, mas não ser moralizante, né? Ficar querendo impor a minha moral sobre a moral de alguém, como se isso fosse um valor, como se isso tivesse alguma questão em si, tá? E é uma confusão gigantesca porque existe muita gente no Brasil que usando de argumento do conservadorismo, fica preocupado com a religião de alguém. Você é ateu, não, você não pode ser conservador, porque a minha moral define que você tem que ser crente ou católico, crente aqui protestante nesse caso, né? Mais jargão popular. Outro ponto também é a questão de sexualidade. Se você é gay, você não pode ser conservador. Se você, enfim, tem algum tipo de orientação diversa, você não pode ser conservador. Coisa que o conservadorismo não está tendo essa relevância, não dá essa importância a questões tão pífias, né? Tão, enfim, tão irrelevantes, por assim dizer, tá?
E aqui ele começa a ideia de como não ser um conservador. E esse ponto é importante porque, como existe muita controvérsia sobre o conservadorismo, ele vai tratar sobre a ideia de se apegar a costumes, se apegar a ditos jargões tratados como conservadorismo, que não é conservadorismo. E nesse capítulo, sem dar spoiler, está especificado ali cada ponto, tá bom? O segundo ponto, o conservadorismo como disposição e como posição política, né? E aqui o Bruno vai defender a ideia de que é preciso ter em mente a ideia de cultura, a ideia de tradição e o modo de vida de instituições políticas de seu país de origem. Isso aqui eu achei muito interessante porque, assim, existe uma McDonaldização do conservadorismo brasileiro, tá? Existe uma ala que ele explica mais à frente porque demorou-se a chegar outras linhas em relação ao conservadorismo. Muita gente se apegou apenas às primeiras traduções, perdão. Dentre elas, Russell Kirk, Roger Scruton, enfim, por assim adiante. Então, essa McDonaldização do modelo conservador que pega papéis estrangeiros para adaptar aqui. Então, por exemplo, o cara lê como ser um conservador do Scruton, vê aquele modelo britânico e vai falar, então ser conservador é defender esse modelo britânico. Quando você vem para a realidade brasileira, você vê que é exatamente o oposto, que os luzias/liberais é que tinham a intenção de criar uma espécie de império, de poder moderador, mais parecido com o modelo britânico. Então, há elementos importantes a ser analisados em relação ao conservadorismo britânico, a parte de conceito, também o conservadorismo americano, que aqui tem outro conflito, porque você lê, sei lá, o Russell Kirk vê aquele modelo puramente americano com sua tradição. Primeiro, viés protestante. Segundo, um viés republicano, que é a base da tradição conservadora americana. Você chega no Brasil, você tem uma tradição, primeiro, monárquica, no império que tinha como religião oficial o catolicismo. Então, assim, você vai ter um conflito aqui inevitável, né? E ele vai mencionar alguns nomes aqui que eles tratam como conservadores ou proto-conservadores que vieram antes. Então ele coloca Aristóteles, o Richard Hooker, Edmund Burke e o meu conterrâneo baiano, o Visconde de Cairu, tá? O Visconde de Cairu. Então, o ponto mais importante que eu achei aqui, para não dar spoiler do livro, é essa distinção. No capítulo que leva o tema conservadorismo no Brasil, o Bruno Gachag ele dá um panorama em relação ao modelo que inicia o conservadorismo com o Bernardo Pereira Vasconcelos. Seu pupilo, o Visconde de Uruguai, também vai ter atuação nesse segmento, um pouco depois, e mostra a atuação desse partido como uma base bem fortificada, não como uma toa, não como uma noite de verão, como algo aleatório, né? Então, assim, havia, principalmente nessa linha do Partido Regressista, um grande medo em relação às ações revolucionárias, né? Daí vem aquela célebre frase do Bernardo Pereira Vasconcelos que é preciso parar o carro da revolução, né? Porque havia um movimento republicano, revolucionário, atuante pela regência Feijó, principalmente depois, que vai atuar nesse sentido. Então eles vão garantir essas bases principais até se formar os chamados Saquaremas, né? Ele dá a distinção desse nome, que havia ali um município no Rio de Janeiro, salvo engano, era a fazenda do Itaboraí. Posso estar falando besteira, depois eu vou confirmar, mas eu estou aqui de supetão. Era a fazenda do Itaboraí, que era lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, e essas pessoas se reuniam ali para discutir o Brasil, por isso ficou chamado Saquaremas, até de um modo pejorativo, pelos luzias. Tem um tópico que é interessante, que é a ideia de continuidade entre passado, presente e futuro, né? E ele faz uma adaptação bem interessante, que acho que é uma frase do Burke também, que ele menciona aqui no livro, da ideia de que é o seguinte, o passado é o pai do presente, o futuro é o filho, né? Ou seja, o conservador, ele analisa o passado e reforma para que aquilo que foi útil no passado possa continuar tendo utilidade no futuro. Eu gosto de usar uma analogia sobre isso em relação a uma casa, né? Você pega uma casa velha, e eu uso mais a referência do João Camilo, que ele vai ter nos Construtores do Império, né?
que o João Camilo ele faz ali uma distinção entre imobilistas, reacionários, conservadores e progressistas. Ele coloca 4 pontos. Eu separo em 3, né? Que o reacionário, ele vê uma casa, por exemplo. A casa tá velha, para o reacionário aquela casa tem que ficar para sempre naquele estado de velhice, né? O progressista vai pegar a casa velha, vai destruir e construir uma casa nova. O conservador entende que essa casa tem uma tradição, essa casa tem uma história por trás dela, essa casa tem uma cultura que está por trás dela. Então, nós vamos reformar aquilo que é útil, analisar se existe algo de útil ali e, tendo algo a ser preservado, iremos conservar para que essa casa que durou 200, 300 anos possa ser e ter continuidade para mais 200 e 300 anos. Não simplesmente abolir e acabar uma história sem nenhum critério razoável. O último capítulo, onde ele questiona o que há para conservar, é interessante que ele traz menção daquilo que de fato foi a nossa tradição conservadora. Então, assim, vamos parafrasear aqui. Se existia uma tradição conservadora, para que aquilo acabasse, houve uma ruptura. E essa ruptura teve um nome, que foi o golpe republicano, né? Que forjado ali pela ala positivista, que fomentou Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 89. Então, há uma divisão entre Brasil pré-república e Brasil pós-república. O que há para conservar? Primeiro, trazer de volta o nosso modelo, preservar a nossa tradição, trazer à tona a nossa cultura e preservar toda essa nossa base. Ele começa a mencionar, inclusive, o nosso aparato, a nossa língua, né? Que a nossa língua é uma coisa a ser conservada. Existe uma história por trás da nossa língua. Não é simplesmente obra do acaso, né? E ele coloca, inclusive, que numa época de deturpação da língua, nós, como conservadores, devemos lutar em defesa da nossa língua, tá bom? Outro ponto também do que é para ser conservado também é a identidade brasileira, né? Ou seja, ele menciona um tópico aqui que aqui não é a Inglaterra nem os Estados Unidos, né? Aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, que já é no tópico o que não deve ser feito. E essa falha que muita gente comete é de querer pegar um modelo, porque os Estados Unidos é a potência, então vamos copiar o modelo americano. Não, mas se fosse nos Estados Unidos, não, mas a Inglaterra, não, peraí, aqui é Brasil. Eu não posso interpretar o Brasil com um óculos americano, nem com um óculos britânico. O Brasil tem uma tradição própria, tem uma identidade própria, tem um modelo próprio a ser seguido, sem nenhum tipo de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nós temos uma identidade a ser preservada, nós temos uma tradição que, ao meu ver, muito mais bonita e muito mais profunda que muitas dessas. E o fato de ter sido deturpado pela República, pelas revoltas, pelos golpes, tanto na era Vargas, tanto na ditadura militar de 64, enfim, existe uma tradição a ser preservada. E essa tradição depende puramente de um conhecimento do que é de fato o conservadorismo, um conhecimento da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição conservadora, para que aquilo possa ser perpetuado ao longo do tempo, tá bom? Enfim, para concluir, é um livro que eu aconselho de verdade. Eu não conheço nenhum livro introdutório ao conservadorismo brasileiro tão bom quanto esse, tá? Repito, eu não conheço nenhum livro introdutório à nossa tradição, ao conservadorismo como esse. Bruno Garchagen está de parabéns, é um livro que, sem dúvidas, consegue em poucas páginas, um livro minúsculo, você lê ele um dia, mas que consegue ter um escopo de coisas em tão compacto livro, tá bom? Então, fica a minha indicação, o mínimo sobre o conservadorismo. Parabéns, Bruno, parabéns, Vídeo Editorial, parabéns, Editora ao Mínimo, estão sensacional. E você quer comprar esse livro aqui, vai lá na Vídeo Editorial, coloca o nome dele, o mínimo sobre o conservadorismo. Vou deixar o link aqui embaixo. Usa meu cupom Gabriel5 e tem um desconto especial, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Me sigam nas redes sociais e me fala aí qual livro, qual obra vocês querem que eu faça uma resenha, tá bom? Fiquem com Deus.